No vídeo de hoje eu vou te ensinar a pintar lindas hortênsias. Você já pintou hortênsia? Sim? Não? Me conta aí nos comentários. Quer pintar junto comigo toda essa aula passo a passo completinho? Sim? Então fica comigo até o final desse vídeo. Olá, eu sou Érica Magalhães, aqui do Ateliê Uniarte. E no vídeo de hoje nós vamos pintar hortênsias, tá? Eu sei que você deve estar me perguntando, por que, Érica, né? Esse retalho de tecido, o que você vai fazer com ele? Na verdade, nós vamos aplicá-lo aqui no MDF, porque vai se tornar um lindo objeto de decoração. Gostou da ideia? Bom, antes da gente iniciar a nossa aula de hoje, gostaria que você já se inscrevesse no canal, né? Se você ainda não está inscrito, ative as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. E também te avisar que os riscos, né, das aulas gratuitas que eu trago aqui para você toda semana aqui no canal estão disponíveis gratuitamente lá no nosso canal do Telegram. O Telegram, para você que não sabe, é um aplicativo, assim como o WhatsApp, tá? Porém, a gente tem outros recursos, né? A mais que o WhatsApp não nos permite. Então, se você entrar lá agora, você vai conseguir ter acesso a todos os arquivos, todos os áudios, tudo que eu venho trazendo para vocês. Eu nem lembro mais, acho que já tem uns 4 anos que a gente tem um canal de Telegram lá, então tem muito conteúdo lá, tem muita aula gratuita, muito arquivo, muita coisa. Então, clica na descrição do vídeo e vai lá fazer parte do nosso canal do Telegram. Combinado? Agora, recadinho dado, simbora para o nosso vídeo de hoje. Bom, na nossa aula de hoje, nós vamos estar utilizando aqui, né, a nossa placa com cola permanente e um retalho do tecido da medida, né, da onde você quiser colocar. Porém, esse trabalho também fica muito bonito no pano de copa, num lençol, numa camiseta. Então, você pode estar adaptando esse risco para qualquer outro tipo de trabalho, né, que você deseja pintar, ok? Além, né, do nosso tecido, nós vamos estar utilizando também os pincéis Pitois, pincel de cerda macia e pincel lixado, tá? Todo o material, numeração, as cores, completinho, está junto com o nosso material de apoio que você encontra lá no nosso canal do Telegram, combinado? Bom, nós vamos começar a nossa pintura trabalhando o fundo. Nós vamos fazer uma base do fundo inferior aqui, tá? Para isso, eu vou usar aqui uma bandejinha, né? Um godezinho. E aqui no meu potinho, eu tenho uma misturinha já pronta, que é a misturinha que eu utilizo em toda a base, em todos os vídeos. Que misturinha é essa, Érica? 50% clareador incolor e 50% de diluente. Tá bom? Então, mistura os dois, deixa ali preparadinho e pra gente estar utilizando. Vamos utilizar para essa base do fundo 3 cores, sempre trabalhando com uma cor de base, um tom mais claro e um tom mais escuro, tá? Então, eu separei aqui para fazer o meu fundo o caqui, verde musgo claro e sépia. Lembrando que você também pode estar substituindo essas cores. Eu quero um tom um pouquinho mais rosinha, então você vai pegar sempre um tom base, um tom um pouco mais escuro e um tom mais claro. Desde que essas cores também estejam em harmonia com as cores que você vai utilizar no seu trabalho. Combinado? Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu vou iniciar com o verde musgo claro, preenchendo a base e o nosso pincelzinho Pitois, tá? O pincel Pitois, ele precisa ser hidratado. Hidratado como, professora?
você vai umedecê-lo na água, tá? Bota ele lá na água um pouquinho, tira o excesso, seca. Ó, com a pintura já sequinha, você vai iniciar verde musgo claro e misturinha em partes iguais, tá? Sempre trabalhando em partes iguais. Vamos trabalhar aqui, ó, com o movimento circular para misturar a tinta e a misturinha, para que ela não fique tão transparente, tá? E aqui, com movimentos circulares, eu vou começar a preencher o entorno, tá? Eu fiz aqui uma base de círculo e vou passar um pouquinho para frente, não tem problema, porque na hora de recortar vai ficar muito mais fácil para não correr risco de ficar faltando um pedacinho. Então, eu vou entrar aqui, ó, com o verde musgo claro, em movimentos circulares, nós vamos preenchendo toda essa base. O ideal é que você não tenha pressa, que você faça esse movimento devagar no seu tempo, tá? A misturinha, ela vai facilitar esse preenchimento, fazendo com que você espalhe essa tinta com mais facilidade e sem deixar manchas, né? Eu falo muitas vezes, principalmente você que está iniciando, né? Acha que é excesso de tinta, quando na verdade não, tá? É o movimento do pincel que vai fazer com que essa tinta espalhe. Então, você trabalha com o pincel sempre em pezinho, tá? E vem com movimentos circulares trazendo essa tinta. Não tem força, tá? Tem força, é devagarinho mesmo. Porque é a cerda, a ponta, né, do pincel que vai trabalhar, tá? Recarreguei aqui a minha tampinha, tinta e misturinha para eu fazer o preenchimento. Agora, do outro lado, ó. Então, eu venho aqui, com movimentos circulares, eu vou preenchendo. Percebe que esse é o tom mais claro, a gente já vai entrar com um tom um pouco mais escuro. Ó, toda a minha volta. Aqui embaixo, eu já posso trabalhar a parte um pouco mais escura. Então, eu vou entrar aqui agora com o caque. Ó, vou pegar o caque. O pincelzinho ainda continua sujo, tá? Vou vir aqui. Deixar eu ver aqui. Ó. E com movimentos circulares, eu venho preenchendo. Nessa base, é importante você espalhar muito bem essa tinta, tá? Para que não fique áreas com pouca tinta e nem áreas com muita tinta. Ó. Sempre dando uma apertadinha no pincel para tirar o excesso. Olha lá. E aqui a gente vem fazendo todo o preenchimento. Observe que agora eu voltei a trabalhar com o verde musgo claro, porque aqui a gente tem uma mancha, tá vendo? Uma linha divisória. Nós vamos fazer a transição. Então, eu venho aqui, ó, com o pincel entre uma cor e outra, ó. Não levo esse pincel sujo nem na área mais escura e nem na área mais clara, ok? Então, eu fico aqui ao centro. Olha lá como a gente já removeu a mancha. Vou voltar com o verde musgo claro, que eu tenho algumas áreas aqui, não sei se no vídeo tá dando para perceber, mas eu tenho algumas áreas aqui ainda falhadinhas, ó. Vamos aqui desse outro lado. Vou pegar um pouco do caque, que é o meu tom mais escuro também, né? Para fazer essa base aqui, ó. Olha lá, né? O tom mais escuro pra cá também. Nesse primeiro momento, nós não vamos usar o CEP, tá?
Fiz uma base inicial, então, para o nosso fundo, que está completamente preenchido. Aqui também. Pronto, tá? Para deixar já uma base um pouco mais iluminada, vou aproveitar essa tinta úmida, tiro o excesso de tinta aqui do meu paninho e vou entrar com um pouquinho do branco. Ó, com um pouquinho do branco, tiro o excesso, né? Movimento circular na bandejinha, aperto para tirar o excesso e aqui na nossa área de luz, com movimentos circulares, a gente vem trabalhando toda essa base. Olha lá, pronto, tá? Observe que eu tenho nessa primeira etapa, né? A etapa que eu chamo de mapeamento. Nós temos aqui o tom mais claro, o tom intermediário e a área de sombra. Então, já nessa primeira etapa, nós já estamos mapeando toda a nossa pintura, reservando ali, dizendo, olha, a luz está vindo daqui, a gente tem a área de luz e sombra para cá, tá? Bom, com essa base preenchida, bonitinha, nós vamos começar a fazer a base também das hortênsias, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Para a base da nossa hortênsia, eu vou deixar esse pincelzinho de lado, eu vou trocar o pincel, vou pegar outro pincel, pituar também, mais uma numeração um pouquinho menor. Ele vai me servir de base para fazer o preenchimento de toda a nossa hortênsia, tá? Vou hidratá-lo na água também, para que ele fique com as cerdas macias. E aqui para as nossas hortênsias, eu vou trabalhar com azul marinho, vou trabalhar com azul cobalto, azul celeste e o azul hortênsia que vai entrar numa próxima etapa, tá? Então, 3 degradês. Ah, professora, eu quero um tom diferente. Sempre se preocupe em escolher o tom intermediário, o tom mais escuro e o tom mais claro para a base. Depois, mais um para a sombra e mais um para a nossa luz, tá? Então, olha só, a gente tem o entendimento que a nossa luz está vindo dessa parte superior. Então, toda a parte superior das nossas hortênsias, elas vão receber um tom mais claro. Então, vou preenchendo, mapeando. Aqui, se você quiser usar um pouquinho do violeta também nessa base mais escura, também fica muito legal, tá? Ó, e agora, eu inicio essa base inferior aqui, ó, da nossa hortênsia, com o azul marinho, que é o tom mais escuro, e também, ó, eu vou preenchendo, sempre trabalhando com movimentos circulares, tá? Preenchi essa base mais escura, essa sujeirinha eu venho trazendo pra cá, ó. Sempre me preocupando em cobrir toda a traminha do nosso tecido, tá? Agora eu vou trocar o tom e vou passar para o cobalto, ó. E o que aconteceu aqui? A gente também tem uma divisória, tá vendo? E eu preciso fazer essa transição. Como que eu vou fazer isso? Esgoto a tinta que tá aqui no meu pincel e eu venho entre um tom e outro com movimentos circulares, com a pontinha do pincel, até fazer essa transição, tá? Ó, essa aqui é a nossa primeira base. Ainda com o pincelzinho sujo, eu vou iniciar agora com o tom mais claro, que no caso é o azul celeste. Vou preencher aqui, ó. Tá? A lateral.
E de novo, a gente tem uma divisão, tá vendo? Mais uma vez, vou fazer a transição entre esses dois tons. Vou voltar aqui. E eu fico entre um e outro, ó, tá? Não se preocupe se ficar manchadinho assim, ó, uma área um pouco mais escura, outra área um pouco mais clara, tá? Por quê? Porque essas misturas já vão deixar uma base bem legal para nossa próxima etapa, né? Já dando aquele volume da nossa hortênsia. Então, eu tirei aqui o excesso, vou carregar aqui a minha tinta e vou fazer a mesma coisa, ó. Temos mais 2 hortênsias aqui, então nós vamos fazer e repetir o processo da mesma forma, tá? Então, vou iniciar aqui, ó, com o azul marinho. Trabalho toda essa base inferior. E aí, eu vou aproveitar também, já vou fazer essa outra aqui. Bem rapidinho, porque você já entendeu o processo, né? Então, eu vou vir e vou trabalhando aqui, tiro o excesso do contorno. Agora, vou passar para o cobalto. Vou fazer a transição. Celeste, bem bonito aqui para trabalhar toda essa base de luz que tá aqui em cima. E sim, tá? Nessa base de preenchimento aqui, eu gosto de trabalhar com a tinta pura. Ó, venho aqui. E vem preenchendo toda a base. Olha lá. Ai, que lindo que já vai ficando essas manchas, né? É um degradê que vai se formando e já vai nos dando essa percepção de volume. Por quê? Porque a gente não tá trabalhando aqui com uma cor única, né? A gente tá trabalhando aqui com um tom intermediário, tom mais claro e tom mais escuro. E o volume, né? Ele se aplica quando você tem justamente essa questão tom mais claro, tom intermediário e área de sombra, tá? É isso que vai fazer e fazer com que você diferencie a sua pintura daquela pintura chapada, sem brilho, sem vida, é justamente isso daqui, tá? Então, tenho aqui a nossa primeira base, e agora, nós vamos fazer aqui, deixei o meu pincelzinho do lado, e nós vamos trabalhar com, fazer o preenchimento de base também das nossas folhas, tá? E como que eu vou fazer essas folhas? Presta bastante atenção num dado bem interessante quando você estiver desenvolvendo a sua pintura. Eu estou trabalhando aqui com tons frios, né? Então, as nossas hortênsias têm o tom de azul, aquele azul mais fechado, então é um azul frio. Tendo essa percepção, as folhas, elas também precisam ter esse tom mais fechado, tom mais frio, tá? Então, o meu verde, ele precisa ser também um verde frio. Como que eu vou usar um verde frio? Trabalhando um verde um pouco mais azulado. Então, eu posso sim usar aqui na base o verde pinheiro, que é um tom de verde mais escuro, tá? Eu posso usar o musgo, que ele é um verde intermediário, né? Ele fica ali no meio, entre frio e quente. Então, a gente vai usar. E vamos usar também para a base mais iluminada. Eu vou estar usando aqui, pode ser um verde abacate, pode ser um verde folha, pode ser um verde seco, tá? Todos eles vão muito bem
nessa nossa base aqui. Então, eu vou usar o verde abacate. Então, eu tenho aqui, ó, 3 tons. Tom base, tom de sombra e tom de luz. Aqui a gente vai trazer mais uma cor para trabalhar o tom mais escuro. E aqui depois a gente vai trazer um tom um pouco mais claro. Bom, vou usar para essa base de preenchimento, que é a base que a gente chama de mapeamento, um pincel largo, né? E aí eu vou pegar uma numeração grande, vou hidratá-lo na água também. E aqui, ó, nessa base da folha, tá? Eu vou trazer o tom um pouco mais escuro. Então, a folha, ela sempre vai absorver um pouquinho da cor da flor, tá? Então, no caso, como a minha flor é azul, a minha folha também vai trazer um pouco desse azul. Então, eu vou começar essa base com o azul marinho, ó, e vou misturar com o verde pinheiro, ó. Tá? Então, a gente tem aqui esse tom mais escuro, um verde mais azulado. Então, percebe que eu estou trabalhando toda essa base, ó. E aqui eu vou levando essa tinta, preenchendo o mesmo formato da folha, ó. A gente vai levando essa tinta. Observe que aqui, já no centro, né? Eu não peguei mais o azul e permaneci apenas com o verde, tá? Então, eu tenho o azul mais aqui nessa base inferior da minha folha. No centro, a gente vai trabalhando com um tom intermediário. E lá na ponta, eu posso entrar com o verde musgo claro. Então, vou posicionar lá na ponta e eu venho trazendo essa tinta, ó. E assim como nós fizemos nas hortênsias, né? A gente fica com essa linha intermediária. Então, eu preciso fazer a minha transição. Como que eu vou fazer essa transição aqui? Trabalhando o movimento de vai e vem apenas aqui no centro, tá? Ou o movimento vai e vem ou circular, mas eu não posso levar esse pincel aqui no tom mais escuro, nem no tom mais claro, tá? Vou aproveitar e já vou fazer a base aqui dessa outra folha também, mesclando, né, o meu azul com o verde pinheiro. E aqui a gente vem trabalhando com o pincelzinho em pé, ó. Alterno pro tom mais claro aqui também, sempre tendo base, né, que a luz vem de lá de cima, né, do direcionamento da luz. Ó. Aí, vou puxar uma outra folhinha aqui embaixo, bem bonitinha. Pronto, mesclando bem esse tom, tá? E aqui, a gente tá trabalhando com essas folhas de primeiro plano, né? Que são as folhas que estão ali no mesmo ambiente que a nossa hortênsia, certo? Agora, eu vou trazer algumas folhinhas, aproveitando todo esse fundo que ainda está úmido, tá? Toda a base da nossa pintura que tá úmida, então eu vou aproveitar e vou trazer um tom um pouquinho mais distante. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou usar o próprio verde, o verde pinheiro que nós estamos usando, e ela vai se misturar com a cor de fundo. Só que ela não pode ficar com esse mesmo tom. Então, vou usar aqui, ó, o verde
né? O caque aqui ia ficar muito transparente. Então, por isso, eu vou trazer o sépia, ó, tá? Mas essa base tem que estar úmida, porque a gente vai trabalhar com a tinta úmida. Se a tinta estiver seca, você vai usar um pouco do diluente para fazer isso, tá? Da nossa misturinha, ok? Então, aqui, ó, eu consigo vir com a misturinha, e essas folhas de terceiro plano, elas não têm definição, tá? Então, elas vão ficar assim, ó, apagadinhas. Elas não têm o tom tão forte quanto esses, tão quente quanto esses, e nem tão apagadinho como esses, ó. Então, a gente vem aqui. E vou fazer. Dessa forma, você pode acrescentar quantas folhas você quiser, tá? Sempre se lembrando que se eu tenho um fundo claro, essa folha precisa ter uma base mais escura, tá? Ó. Fiz a pontinha da folha pra cá. Posso colocar outra pra cá. E aqui a gente vai criando a base dessas nossas folhas. Também, pincelzinho, ó, só a sujeirinha da tinta com misturinha, eu consigo vir aqui e trazer algumas folhinhas menores, ó. Bem sutil, bem mais delicadinha do que essas, tá vendo? E olha só como um simples detalhezinho vai aumentando a profundidade, né? A gente já tem toda a base de profundidade aqui na nossa pintura. E eu nem trouxe ainda os detalhes. Então, só na base do fundo aqui, ó, olha já como ficou a nossa pintura, né? Tá? Base, sempre se preocupando em fazer a transição direitinho e trazer para essa base a cobertura completa, tá? Bom, agora nós vamos seguir para uma próxima etapa. Qual que é essa etapa? A gente vai começar trazendo detalhes na nossa pintura, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Vamos começar pelas folhas, tá? Eu preciso que essa base, ela esteja úmida. Como nós fizemos todo o fundo primeiro, é muito natural que aqui a gente já tenha, a pintura já tenha secado um pouquinho. Mas como a gente precisa reforçar todas essas áreas de sombra, o que eu vou fazer aqui? Eu vou voltar com a minha tinta aqui, só um pouquinho, tá? Só um pouquinho, ó, e vou umedecer, ó. Só de um pouquinho que eu coloquei, olha como ela já ficou bem viçosa, né? Ó, tá? Com a base úmida, eu vou entrar agora com um pincelzinho de cerda macia, vou pegar aqui uma numeração um pouquinho maior e vou usar o meu tom mais claro. Então, a gente vai começar a trabalhar as nervurinhas dessa folha, tá? Essa folhinha, ó, ela saiu daqui, ela veio pra cá, então eu vou puxar ao centro. E ela veio pra cá, tá vendo? É o mesmo galinho. Isso você precisa se atentar. Vou pegar agora o verde abacate, tá? E vou entrar aqui, ó. A gente pode trazer aqui, ó, de dentro para fora. Então, eu pressiono e puxo. O ideal é você trazer o pincel largo mesmo, tá? Porque é uma folha grande, ó, e você consegue dominar melhor. Dou um espacinho e vou novamente. Deixa eu virar aqui um pouquinho, ó, para você ver o movimento da pincelada, tá? Eu aproveito a largura do pincel. E aqui, ó, ele deita e conforme eu vou levando, ele vai levantando. Ó, dou mais um espacinho e vou sempre
de dentro para fora. Quando ele vai, eu vou levantando a cerda, ele vai afinando, tá vendo? Olha lá, e aqui a gente já tem uma nervurinha bem bonitinha. Vou fazer agora, do outro lado, o processo inverso. Então, eu vou vir de fora para dentro, tá? Se você observar, ela vai fazer esse mesmo movimento igualzinho o outro lado, ó, tá? Basicamente, elas se encontram, ó, de fora para dentro. E ela vem afinando. Ó. No finalzinho, como a tinta já secou um pouquinho, eu posso pegar um pouquinho da misturinha com um pincelzinho bem pé, olha lá, e a gente tem uma folhinha, tá? Aqui, o que acontece? Eu vou fazer só uma nervurinha, porque essa folha tá por cima dela. Ó, então eu vou entrar aqui, agora eu vou fazer aqui do outro, ó, de dentro para fora. De dentro para fora. Movimenta bastante o pincel, tá? Ó. De dentro para fora. Sempre desfocando esse finalzinho, ó. E agora eu vou vir de fora para dentro. De fora para dentro. A folha da hortênsia, ela é uma folha toda serrilhadinha, tá? Então, não se preocupe, porque a gente ainda vai fazer isso. Então, nessa base, nós estamos apenas trabalhando o movimento, né, das nervurinhas mesmo da folha, tá? Ó, pronto. Já tenho aqui a base da nossa hortênsia. Vamos descer e fazer a mesma coisa nessa outra aqui embaixo, ó. Então, posso voltar um pouquinho com a cor, ó. Só para umedecer. Vou pegar aqui o meu pincel, deixa eu ver se eu pego um pouquinho maior. Quando você tem, né, uma pintura grande como essa, eu aconselho sempre a numeração do pincel estar de acordo com o tamanho da pintura que você está usando. Se é uma pintura, né, uma folhinha pequena, então você vai usar um pincel menor, tá? Ó, puxo a linha central. Vou vir aqui, ó, de dentro para fora. E de fora para dentro, ó. Olha lá, pronto. Tem a base das minhas folhas já preenchidas, tá? Elas não estão prontas, elas apenas foram marcadas, né? A gente apenas trouxe as suas nervurinhas. Agora, o que nós vamos fazer aqui?
nós vamos começar a trabalhar a base das nossas hortênsias, tá? E se você observar, a primeira etapa, né? A gente fez toda a base e é natural que ela fique opaca, que o tecido absorva, né? Que vai abrir alguns pontos. Então, a gente já vem agora, novamente, diferente, né, da base inicial, nós vamos trazer aqui pouquíssimas tintas, tá? É só uma sujeirinha. Então, eu vou voltar aqui com o meu azul marinho, ó, só um pouquinho. E eu vou trabalhar por partes, porque aí eu já aproveito, né, esse retoque para conseguir fazer um preenchimento perfeito e deixar a minha tinta úmida, ó. Então, é só um pouquinho, um tiquinho. Tiro o excesso. E aqui a gente já tem a nossa hortênsia lá em cima, úmida, tá? Também posso usar nessa fase, depois que você já preencheu a base, e aí você quiser usar um pouquinho da misturinha para retardar um pouco mais o tempo da secagem, você pode, tá? Então, agora sim, com essa base já preenchida, é que eu vou trabalhar a parte das florzinhas, ó. E aqui, nós vamos seguir trabalhando da seguinte forma. Aonde eu tenho azul celeste, eu vou entrar com azul hortênsia. Aonde eu tenho azul cobalto, eu vou entrar com azul celeste. E aonde eu tenho azul marinho, nós vamos fazer as florzinhas com o azul cobalto. Isso vai fazer com que a gente crie o volume, tá? Então, eu vou começar aqui, ó, com meia carga de tinta. Vou posicionar lá na parte superior, que é a parte que eu quero realmente, né? A luz tá vindo mais pra cá. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou fazer como se fosse uma gotinha, tá? Ó, venho aqui e faço a primeira gotinha. Vou aumentar um pouquinho a nossa tela para que você consiga ver assim mais pertinho, ó, bem pertinho, tá? Então, meia carga de tinta, vou colocar a tinta aqui para que você possa ver direitinho, ó, meia carga de tinta, posiciono a tinta para cima e vou fazer aqui, ó, a minha primeira gotinha, tá vendo? Volto e vou puxar a segunda, ó, ela sai daqui do cantinho também, tá? Imagina uma bolinha aqui no centro, ó, e vou fazer a segunda. Viro e vou fazer a terceira. A hortênsia tem de 4 a 5 pétalas, tá? E aqui, ó, vou fazer a quarta. E a última aqui, eu só aperto o meu pincelzinho. Olha só que gracinha, tá? De novo, meia carga de tinta. E aqui nós vamos posicionando essas florzinhas. Ó. A base, tá? Precisa estar úmida, porque se ela não tiver úmida, você não consegue essa mescla aqui, ó. Porque a gente tá mesclando as cores. 3, 4. Ó, fiz só 4, vou pegar aqui esse intervalo, encaixo mais uma, encaixo a outra. Olha lá. E assim a gente vai preenchendo todos os espaços, ó. Tá vendo que essa eu não fiz, ó? Fiz só 3, a quarta pegou um pedacinho, como se a quinta tivesse por baixo. Também pode. Aqui eu já vou trocar o tom, ó. Vou pegar o azul celeste. Ó. E aqui a gente vai dando forma.
sempre trabalhando da mesma forma. Ó, novamente, eu vou criando. Bom, aqui a gente já vai trocar o nosso tom de volta. Ó, tá vendo que aqui eu tenho azul marinho? Então, aqui eu já começo com o meu cobalto, ó. O pincelzinho sujo dá essa mescladinha. E aqui a gente vai preenchendo, ó. Entre, tá? Ficou alguns espaços. Eu posso vir com esse tom mais escurinho e fazer pequenas pétalas assim, ó, como se tivesse uma pontinha. E em cima também, atrás dessas folhinhas aqui, ó. Porque ela não vai ficar toda certinha, né? Ó. Olha lá, pronto, tá? Vamos diminuir a nossa tela para que você consiga perceber o degradê que eu tenho. Tom escuro, tom intermediário e tom mais claro. Agora, esse processo, nós vamos repetir em todas elas, ó. E olha só que gracinha, né? Então, vamos voltar com o nosso pincelzinho Pituá, um pouquinho da misturinha só para umedecer aqui a nossa pintura, ó. Olha lá. Um pouquinho do azul aqui. Olha que graça que já está ficando o nosso trabalho, né? Limpo o pincel, né? Vou tirar o excesso. Vamos fazer a mesma coisa aqui, tá? Tomando cuidado aqui para não colocar a mão em cima. Então, vou iniciar com meia carga de tinta azul hortênsia e vou fazer a nossa primeira gotinha. Cada pétala você imagina como uma gotinha. Sempre lembrando, né, que a nossa base de luz tá aqui. A numeração de novo, tá? Eu falei isso para as pétalas, né, as nervurinhas da folha, mas a numeração do seu pincel aqui importa. Porque se você tem aqui, quer fazer uma hortênsia pequenininha, com as florzinhas pequenininhas, você vai usar um pincelzinho menor. Agora, com as pétalas maiores, né? E você vai mantendo a base bem uniforme, né? De todas elas. Tamanho, proporção. E, para você que está começando, a hortênsia, ela não é difícil. Você precisa praticar bastante esse movimento da pincelada para que você consiga manter, né, essa mesma coordenação, tá? Mas isso é o tempo, é você fazendo, repetindo, reproduzindo várias vezes. E a hortênsia é uma flor muito gostosa de pintar, porque você pode ir fazendo, né, ela livremente, sem a necessidade de risco, né? Porque é um círculo, e é um círculo que não precisa ser um círculo tão certinho. Então, dá para você criar vários projetos, né? De diversas formas. Então, tudo isso... Ah, tenho medo, professora. Vai com medo mesmo.
Vai com medo mesmo, né? Refaça quantas vezes for necessário. Vai com medo. Eu também já tive medo, já fui essa pessoa. Né? Já fui essa pessoa, agora não sou mais não. No máximo, pega um retalhinho de tecido, né? Não quer estragar o material? Pega um retalhinho de tecido. Mas olha, vamos falar a verdade? Não tem como você evoluir na sua arte sem estragar material. Eu já estraguei muitos, né? Muita coisa. Mas faz parte do processo. Ninguém aprende, por exemplo, desenhar sem estragar papel e lápis, sem desgastar o lápis. Não tem jeito. Então é um processo que a gente vai precisar, né? Não pode ter dó, não. Pega uma tinta, né, mas que já venceu, de repente, para um retalhinho de um pano de prato que você já está lá batido, né, um pedacinho, uma camiseta velha, né, pega um retalhinho de tecido e vai praticar. Mas não tem como você desenvolver a sua arte se você não praticar. Vai precisar gastar material, né? E muitas vezes nós somos críticas, né, de nós mesmos. Às vezes a gente, como a gente está dentro, a gente percebe vários erros, dificuldades nossas, né? Mas o seu cliente não, tá? Isso, e muitas vezes a gente cria essa nossa barreira, né? Então não faça isso com você não. Se eu fosse voltar no tempo, essa era uma coisa que eu gostaria de ter ouvido quando eu estava iniciando. Vai sem medo, faz parte, você está no caminho certo, faz parte do processo, né? Tudo isso é muito gratificante, a gente vê essa evolução toda. Mas só cheguei até aqui porque não parei. Então vamos lá, ó. A última hortênsia agora, meia carga de tinta e vamos de novo fazendo a nossa gotinha. A textura da tinta aqui, tá? Ela não pode estar muito grossa, não. Se a tinta tiver mais seca, dilui essa tinta um pouquinho com aquarela silk, que seja um pouquinho de água. Mas dilua essa tinta para que ela fique fluidinha, né? E você consiga, ó, movimentar o seu pincel tranquilamente. Sem se esquecer que a ponta, né, da cerda que trabalha. Pincelzinho sempre em pezinho. Procura manter ele assim, ó, em pezinho. Para fazer a voltinha mais larga, você aperta um pouquinho. Ó. Vamos trocar o tom. Olha lá. E aqui a gente vai preenchendo, tá? Não tem problema se ficar um espaço maior, outro menor, porque isso a gente ajusta depois. Vamos trocar o tom novamente. Com um pincelzinho sujo, ele já vai me dando essa transição. Olha lá, pronto.
Temos aí a base das nossas hortênsias também já prontinhas. Agora, o que a gente vai fazer aqui? O ideal é que você deixe secar, tá? Deixa secar para que a gente possa retocar e trabalhar com a nossa luz seca. Bom, agora eu deixei secar um pouquinho, tá? Tá seco, para que eu possa retornar e a gente fazer os acabamentos finais. A gente precisa dessa base seca para fazer todo o acabamento, tá bom? Eu vou começar aqui trabalhando na base das nossas folhas. Então, olha só, aqui na folha eu trouxe o verde abacate, eu vou trazer esse mesmo tom de verde, tá? A mesma cor que a gente usou na base, porém, eu vou clarear um pouquinho. Então, como que eu vou fazer isso? Ó, trouxe o verde abacate e vou adicionar um pouquinho do branco nesse verde abacate para que eu tenha o mesmo tom um pouco mais claro. A mesma coisa vai acontecer com a base de sombra. Nós usamos o verde pinheiro e usei um pouquinho do azul marinho para acentuar aí o tom de azul da nossa folha, correto? Então, agora, a gente volta a fazer o mesmo processo. Se você quiser, você pode estar usando no lugar da misturinha, né? Que agora eu vou usar um pouquinho mais de azul para deixar ele um pouco mais intenso. Mas se você quiser, pode estar usando também o verde petróleo, tá bom? Bom, base aqui do meu pincelzinho, vou pegar aqui meu pincel lixado, vou hidratá-lo. E aqui na minha bandejinha, eu vou usar, então, o azul marinho e o verde. Vou trazer um pouco mais de azul para que eu tenha um tom um pouco mais intenso, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, porque agora a gente já tem toda a base definida. Então, vai ficar bem mais fácil, ó. E eu vou de dentro para fora, acentuando um pouquinho essa base. De novo. De dentro para fora, vou trabalhando um pouquinho mais essa área de sombra e de fora para dentro, ó. Reforçando também essa nossa área mais escura. Aqui, tá? Nessa base, eu já posso, inclusive, trocar o meu pincel. Vou pegar aqui um pincel de cerda macia, porque eu vou aproveitar essa etapa. Lembra que eu mencionei que a folha da hortênsia, ela é pontudinha? Então, eu já posso, nessa base, ó, vir aqui e fazer uma espécie de serrotinho. Eu ponho a tinta, metade da tinta no pincel, posiciono para a pontinha, ó, e venho fazendo serrotinhos na ponta, ó. Então, ela fica toda pontudinha, como a folha da hortênsia realmente é, né? E a folha da hortênsia, ela não é uma folha grande, né? É uma folha pequena. Ou, ao contrário, né? Não é uma folha pequena, ela é uma folha grande, tá? Ó, pronto. Olha só a diferença dessa que a gente trouxe a área de sombra para essa que a gente não trouxe, tá? Vou limpar o pincel e agora a gente vai para o processo inverso. Então, aqui eu vou ter na bandejinha o verde abacate, que foi a cor que eu usei aqui para trazer as nervurinhas. Eu vou trazer um pouquinho do branco aqui, ó. Então, eu vou ter um tom mais claro. E se você observar essa cor que está aqui, ela é muito próxima do kiwi, tá? E por que eu não estou usando o kiwi e fiz a mistura? Que é para que você entenda que nem sempre a gente precisa de uma outra cor, né? Com a mesma base que você está usando, você consegue escurecer ou clarear, tá? Então, vou vir aqui, ó. E vou vir bem de levinho, porque assim, você já pintou. O que eu tô fazendo aqui é realmente trazendo um pouco mais de luz aqui, ó.
Tá vendo? Na área mais clara, olha só a diferença, né? De dentro para fora e de fora para dentro. Ó, e eu vou trazendo. Olha lá, pronto, tá? Esse processo da folha, a gente vai reproduzir nas outras duas. Consegue perceber a diferença de uma para outra? É grande, né? Não adianta você trazer a luz aqui sem antes trabalhar a sombra, porque o que vai dar o contraste é a sombra. Se você deixa a sua pintura base opaca, e vem com a luz não sozinha ela não resolve. A gente precisa do contraste, tá? Então, você já entendeu o processo? Eu vou fazer um pouquinho mais rápido, tá? Ó, então eu vou trabalhar outro detalhe. Tá vendo que essa daqui tá por baixo? Então, naturalmente, tá? Eu vou escurecer um pouquinho mais essa base aqui, ó, que é para dar profundidade, ó. De dentro para fora, de fora para dentro. E vou fazer isso também, já aproveitando, né, o mesmo movimento do pincel aqui embaixo. Ó, e vamos trabalhando. Área de sombra, vou limpar o pincel e vou fazer o mesmo agora com um tom mais claro. Então, verde, abacate com o branco. Mas essa daqui tá por cima, ó. Dei uma pinceladinha aqui, tá? Apenas para conseguir fazer o contorno e ter a diferença aqui. Ó. Olha lá, tá? Então, temos aí o contraste. Bom, agora, o que nós vamos fazer? Nós também vamos acentuar um pouquinho essa profundidade dessas nossas hortênsias. Então, vou pegar aqui o meu pincelzinho pituá, o azul marinho, e eu preciso da misturinha, tá? Agora, a misturinha, né, ela se faz necessária. Por quê? Porque agora eu preciso só... A gente vai fazer uma técnica que na pintura em tela nós utilizamos com o nome de veladura, onde você já tem uma base e que você vai trabalhar uma base mais transparente na parte superior para conseguir algum efeito. Então, nesse caso, a gente vai utilizar essa mesma técnica, só que aplicando no tecido. Então, por isso, o clareador, ele se faz necessário. E a base tem que estar seca, tá? Porque eu vou entrar agora com esse tom, com a misturinha, ó. E o que acontece aqui? Tá vendo que mesmo que eu passe o pincelzinho aqui em cima, eu continuo vendo, né? Eu consigo trazer essa área de sombra, mas eu continuo vendo as nossas pétalas das flores ali, certo? Então, ó, a mesma coisa, tá? Esse azul,
ele vai dar profundidade, ó que lindo. E ao mesmo tempo, né, a gente vai trabalhando com o diluente aqui, ele vai trabalhar uma base, vai deixar essa base mais umedecida e que vai me auxiliar agora, porque eu vou trazer uma segunda camada de pétalas aqui em cima dessa nossa hortênsia. Ó, base úmida, vamos com o nosso pincelzinho agora de cerda macia. E aqui, ó, nós trouxemos, né, na parte superior, o azul marinho, ou o azul hortênsia. Eu vou voltar com esse azul hortênsia agora, só que a gente vai trazer esse azul hortênsia um pouco mais claro. Então, eu pego um pouquinho do branco e trago aqui. O legal aqui, tá, é na bandejinha, você fazer esse degradê. Ó, observe que de um lado do pincel eu tenho branco, do outro lado eu tenho azul hortênsia, tá? Quando eu faço esse movimento aqui de vai e vem, no centro a gente tem uma transição. E essa cor, né, essa mistura de cores no pincel, vai me ajudar agora a trabalhar um pouquinho mais a nossa área de luz, que foi essa base aqui, certo? Então, eu vou vir aqui, ó. Não são em todas as pétalas, mas eu vou vir aqui, ó, trabalhando a área que eu quero um tom um pouco mais claro. No caso, essa base aqui, ó. Pode passar por cima da outra, não tem problema. Ó. Tá? Eu tenho a base mais iluminada aqui. As outras, ó, eu dou apenas um risquinho, que é só para dar aquela contraluz, sabe? Ó. Olha lá, tá? Olha o volume bem bonito aqui. Vou retocar um pouquinho mais essas aqui, ó. Para que haja esse contraste. Olha lá, pronto, tá? Não finalizamos ainda, mas você consegue perceber as áreas de luz. Bom, agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou voltar com o meu pincel Pitois, bem hidratado. Nós vamos trabalhar um pouquinho ainda com a misturinha. Então, vou colocar mais um pouquinho aqui, mas bem pouquinho. E agora eu vou entrar com o sépia. Ó, só um pouquinho do sépia e a misturinha, porque a mesma técnica que nós fizemos, eu vou fazer aqui também. Então, a área de sombra aqui, ó, eu escureço um pouquinho. Olha, já temos um contraste, tá vendo? Um pouquinho, ó, é uma sujeirinha de tinta com misturinha. Posso trazer algumas manchinhas pra cá, ó, do contorno. Eu gosto dessa parte assim, um pouquinho mais manchadinha, né? Vai muito do gosto também, ó. Sujeirinha. Olha lá, tá? Contorno aqui, ó, eu vou vir com um tom mais claro aqui, mas a gente pode vir, ó,
Tá vendo? Que é muito pouquinho, é muito pouquinho. E olha só como ela fica transparente, né? Por conta da misturinha, tá? Então, ó. Pronto. Trabalhei algumas áreas aqui um pouco mais escuras e vou fazer o mesmo processo agora com o branco, ó. Sujeirinha, tiro o excesso. Ó. E aqui a gente tem a área mais clara. Um pouquinho aqui para dar um tchan. Pronto, ó, tá? E agora a gente vai para a finalização, né? Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o sépia, colocar aqui. Eu vou diluir um pouquinho esse sépia com aquarela silk, umas 2 gotinhas aqui, só um pouquinho, porque eu preciso dessa tinta mais fluidinha, ó. Com ela mais fluidinha, eu vou conseguir, a gente puxou alguns arabescos aqui bem transparentes, mas eu consigo, ó, trazer, posso pegar aqui um pouquinho do azul, para quebrar um pouco esse sépia, né, que é um tom quente, ó, misturo. E aqui a gente consegue trazer também folhinhas. Ó, mais delicadinhas. O formato aqui para fazer que é uma folha. Também posso voltar. Bem levinho no pincel, com o movimento a gente vai puxando alguns arabescos, tá? Bom, vou pegar aqui o sépia agora com o azul e a gente também posso vir, se você quiser trazer o pincelzinho filete, tá? Pode estar usando o pincel filete também, ok? Mas, ó, eu vou puxar aqui. Alguns raminhos. Vem com um pouquinho desse verde mais clarinho. Tá? E com o azul marinho e a pontinha do pincel, você pode usar o pinta-bolinha, senão você pode fazer aqui, ó. Que são as sementinhas, né? O miolinho aqui de cada florzinha, ó. Olha lá, tá? Pronto, ó. Olha como que ficou lindo o nosso arranjo de hortênsias. E vou aguardar secar agora. Olha só a lindeza, né? Vou aguardar a secagem e se você quiser, num próximo vídeo, comenta aí pra mim. Eu vou fazer a aplicação dessa pintura nessa nossa placa de MDF. Quer saber como que eu vou fazer isso e tornar essa pintura linda aqui, né? Um objeto de decoração lindo? Conta aí pra mim aí embaixo se você deseja a aula desse passo a passo, tá bom? Espero que você tenha gostado. Ficamos por aqui. Lembrando que o risco tá lá no nosso canal do Telegram.
O link para participar tá na descrição do vídeo. E se você gostou dessa aula, gostou do meu jeito de ensinar, quer aprofundar um pouquinho mais, na descrição do vídeo também você encontra os nossos cursos que estão com as inscrições abertas nesse momento. Combinado? Ó, beijo no seu coração e até o próximo vídeo.